Ouvindo o barulho do avião? Chega até vocês, então? Ixi, um pouquinho. Chega, professora, dá para ouvir. Ixi, aqui eu estou num espaço que daqui a pouco vai ter... Mas nada ruim, não. É só, tá bem baixinho, não tá incomodando, não. Daqui a pouco vamos ver se me incomoda outras coisas aqui. Daqui a pouco minhas netas passam por aqui também. Então, é essa a lista? Professora, Sim. enquanto não abre a lista, você sabe se já tem previsão para publicação daquele seu estudo sobre a subnotificação do Distrito Federal? No Distrito Federal, na verdade, a gente não vai fazer para... Não vai ser para o Distrito Federal, Foi no precisamente. Brasil? Não, a gente tem estimativa por Entendi. UF. Tem por UF também. A gente está procurando revista agora. Então, ele já foi passado já foi discutido com outros especialistas que fizeram algumas sugestões para aprimorar a descrição do método, mas aprovaram o método de correção. Então, a gente está vendo outras revistas aí para publicar. Então, não sei ainda, deve sair até agosto, por aí. A gente já teve um convite, mas era é muito longe. Então, a gente não vai conseguir. A gente quer uma publicação mais rápida. Tem uma possibilidade numa revista de medicina tropical, um fast track, mas a gente está vendo. Mas deve sair, o pessoal jornalista está atrás, né, para publicar isso. E a gente está aguardando um pouco. Vamos ver se a gente consegue. Obrigado. Mas brevemente, eu já dei em primeira mão para vocês, hein? Vocês são... Deixa eu compartilhar aqui a lista. Vocês já estão vendo a lista? Sim. Professor, a gente deve fazer por onde? Pelo Excel? Ou a gente vai fazer no R hoje? Pode fazer o R, pode fazer Excel, pode fazer como vocês quiserem. Então, aqui temos os exercícios do capítulo 15, os exercícios 13 e 17. Vocês querem fazer primeiro esses? Vocês querem fazer esses dois? Deixa eu ver onde que está esse meu... Deixa eu ver aqui o Busab. Qual é a página? 487. 487. Então, vamos lá. 487. Desculpa, professora. 457. 457, é. 457. Então, exercício 13. A sessão de treinamento de uma empresa quer saber qual de 3 métodos de ensino é mais eficaz. O encarregado de responder a essa pergunta pôde dispor de 24 pessoas. Ele as dividiu em 3 grupos de 8. Então, nós temos 3 grupos de 8. De forma aleatória, e submeteu cada grupo a um dos métodos. Após o treinamento, os 24 participantes foram submetidos ao mesmo teste.
E então os resultados estão na tabela abaixo, ou seja, a seguinte. E se pergunta, será que teve diferença entre os métodos de tratamento? Então, primeira pergunta, quando você vê um problema como esse, quais são as perguntas que você faz? Se a população é normal e se as amostras são correlacionadas. Isso, então, primeiro, a população é normal? Não sei. Se você não sabe, então o que que faz? Teste. Primeiro uma descritiva, depois um teste. Sim, fazer uma descritiva e um teste. Então, vamos supor normalidade. Em primeiro lugar, vamos, supor normalidade. Se for normal, qual o procedimento que então, primeira coisa. Segunda coisa, a segunda pergunta. As amostras são independentes? Alô? Acho que são independentes. Sim. São alunos diferentes. Acho que sim. Então, aqui o estatístico não pode achar, ele tem que ter certeza, é uma coisa que tem que ter certeza é qual foi o delineamento. Então, vocês têm que ter certeza do que vocês, porque uma técnica é uma técnica, outra técnica é outra técnica. Ou são independentes ou não são independentes. Então, o que indica a independência? São 24 pessoas divididas em 3 grupos de tratamento diferentes. E não tem tratamentos diferentes sobre os mesmos grupos. Então, a resposta de um elemento de uma amostra não interfere, não tem nenhuma relação com a resposta de outro elemento nas outras amostras, ok? Então, garante que aquela resposta independe, então não tem relação, os elementos de uma amostra não têm relação com os elementos das outras amostras. Então, se eu garantir isso, e é importante que seja garantido, vocês vão ver que tem técnicas mais avançadas aí, que a gente não garantia independência em alguns contextos, e foram propostas outras técnicas, né? Por exemplo, a regressão multinível, que a gente tem usado muito na área educacional, porque se você quer comparar estudantes, e se você faz estudantes de uma mesma turma, eles, se você colocar, eles estão correlacionados, né? São da mesma turma e tal, então você põe, níveis diferenciados, justamente para atender o pressuposto de independências, ok? Independências entre os indivíduos, independência entre as amostras. Nesse caso, a gente sabe que dentro das amostras nós temos amostras aleatórias. Se as amostras são aleatórias, existe independência entre os indivíduos que compõem aquela amostra. Porque uma amostra aleatória simples é um conjunto de variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas. A gente lembra desse conceito. E é com base nesse conceito que a gente define, todas as distribuições amostrais das nossas estatísticas. O que é uma estatística mesmo? O que é uma estatística? É uma menina bonita que está passeando aonde? Não é isso. O que é uma estatística? Quando a gente trabalha com dados da amostra? É uma medida sobre um parâmetro da população. Não, você usou, é uma medida, uma estatística é uma medida. É uma medida, que medida?
Da amostra. É uma medida da amostra? É uma medida com base em dados amostrais. Ok? É uma medida que utiliza dados amostrais. Então, é uma estatística. Uma estatística é uma variável aleatória. Por que é uma variável aleatória? Mas se a amostra é aleatória, a estatística também é uma variável aleatória. Porque pode ser, né? É uma função, uma estatística é uma função de variáveis aleatórias. Né? Porque se a amostra é um conjunto de variáveis aleatórias identicamente independentes e identicamente distribuídas, uma estatística, que é uma medida com base em resultados da amostra, ela será uma variável aleatória, porque ela é uma função de variáveis aleatórias. Ok? Então, isso foi só para vocês lembrarem e jamais esquecerem isso. Então, no caso que nós vimos, foi descrito, nós podemos concluir que as amostras são independentes. Por quê? Porque eu separei o grupo de 24 pessoas em 3 conjuntos, nesse caso foram de iguais tamanho, não precisava ser de iguais tamanho, mas foram de iguais tamanho. E para cada grupo eu coloquei um método, né, de treinamento, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Então, supondo normalidade, e vimos que as amostras são independentes, qual é a técnica que eu posso usar? Primeiro vai testar a homocidasticidade. Primeiro eu vou ver a técnica. Então é Bartlett, se for Não, primeiro a técnica, que para comparar essas populações ou essas amostras, não é? As populações a partir dessas amostras. ANOVA um fator. ANOVA um fator. Muito bem. Então, eu vou usar ANOVA um fator, porque estou supondo que os dados são normais e eu tenho amostras independentes. Então, eu vou usar ANOVA um fator. Para usar ANOVA um fator, eu tenho que testar igualdade de variâncias, ou seja, homocidasticidade, certo? Então, porque se as variâncias não forem iguais, eu tenho que usar outros métodos que nós não aprendemos aqui, ou a gente pode partir diretamente para uma ferramenta não paramétrica, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer o teste. Eu pedi o quê? Falei para fazer o teste, usar testes de Levene e Bartlett. Então, vocês podem pôr esses dados, se quiserem. Podem pôr. Alguém quer compartilhar? Já anotou os dados? Pode pôr, então, para a gente não fazer na mão, pode pôr no R. Alguém já pôs no R? Eu vou compartilhar aqui no site, no chat. Bom. Põe aqui, põe o seu R aqui para compartilhar, porque a gente já faz todo mundo junto. Muito bom, Matheus. Então eu criei 3 data frames para cada método e depois unir. Aí ficou bem assim. Uhum. Que é o jeito que o teste calcula. Então, vamos lá. Você pode compartilhar o seu R. Todo mundo está vendo? Sim. O Levene Test, ele já vem direto. Eu tentei rodar aqui num... Não, ele tem que entrar na Desk Tools. Você tem que pôr Library Desk Tools. É o único desses que é diferente. Os outros, o Bartlett, vai direto.
Então, o Levene você pode fazer você pôs center mean, e você pode fazer também a variante de Brown. Center igual a median. Então, a gente tem a variante de Brown. E o Bartlett, né, que supõe normalidade dos dados. Então, você rodou aí. Nós aceitamos H0, olha o p-valor, tanto no Levene como Bartlett, nós aceitamos H0. Gente, foi muito simples, muito fácil, muito rápido. Não foi? Meninas, Caroline, Raíssa, Rafaela. Quem mais são as meninas? Tailine. Aqui eu preocupo com as meninas da estatística. Aline. Tudo certo, professora. Muito bem. Júlia. Bem tranquilo essa. Todas. Nossa, são poucas meninas. Vocês entraram no nosso projeto das meninas na estatística? Alguém entrou? Entrei. Você entrou? Eu é quem? Eu entrei. Raíssa? Tudo eu tô entrando, né? Ah, muito bem. Então, nós, aceitamos a homocedasticidade. Foi fácil, né? Professora, Agora, sim. eu tenho uma dúvida sobre a versão final do relatório, né? Da lista. Quando eu for te enviar o PDF. Quando eu faço esses testes, eu vou precisar, todos esses assim, dessa lista, por exemplo, eu preciso ficar formalizando todos eles? Ou eu posso só anexar o código-fonte, falar que o teste foi feito e o E você resultado? põe o resultado lá, você pode anexar o código e você vai fazer. Foi feito o teste e com tal p-valor, tá? Tá certo, então eu posso só indicar hipóteses, o p-valor e a Isso. conclusão? Isso. Beleza, obrigado. Perfeito. Quem foi que falou? Dessa vez nem prestei atenção. Oi, José Vitor. Oi, Zé Vitor. Eu não esqueço de você, Zé Vitor. Ainda vou ter a felicidade de você trabalhar no meu grupo de pesquisa em algum momento. Porque você é ótimo programador. Obrigado. Vamos lá. Tendo aceito a homocedasticidade, qual é o próximo passo? Fazer a análise de variância propriamente dita. Então, o Matheus já mostra aí como é que faz a análise de variância. Você usa o comando AOV, Analysis of Variance. Você põe a sua variável y e foi criado, então, uma variável chamada método. Tá? Então, ele construiu ali, né, um data frame, né, com a nota e o método, tá aí, muito bem. Então, você tem um fator, que é método, com 3 categorias, e você tem a nota. Então, o comando é AOV, banco notas, que está aí, que é a variável de interesse, que é a nota, e você tem til e depois o fator, a variável fator. E a gente põe summary, né, põe lá, cria um objeto e o summary para a gente ter, então, os resultados. Então, o resultado é a nossa chamada tabela de análise de variância. Então, a nossa tabela de análise de variância tem na coluna indicadora as fontes de variação. Então, você tem a fonte que é do método, que é o fator, que é a variável que está separando os grupos. Você tem o resíduo, que é o erro, né? E a gente não tem o total aqui, ele não apresenta o total, mas o total nada mais é do que a soma, né, dos graus de liberdade e a soma dos quadrados.
E depois mas aqui o que interessa, na verdade, é a razão F. A razão F, que é a razão entre o quadrado médio do fator e o quadrado médio dos resíduos ou do erro. Deu um valor de 6,053, com um p-valor de 0,0084. Então, ali ele põe 2 estrelas quer dizer que é significante a um nível de 1%. Então, eu não sei qual era o grau de nível de confiança que a gente tinha colocado, que pedia no problema, mas geralmente a gente trabalha com 5%, 1%. Então, foi significativo, ok? Isso quer dizer resposta. Qual é a resposta? Qual é a decisão? Decisão? Existe diferença de eficácia entre os métodos de ensino. Muito bem. Então, há evidências para afirmar que existe diferença de eficácia entre os métodos de ensino. Muito bom. Então, tendo rejeitado o H0, então cabe fazer a comparação múltipla, ou seja, qual ou quais métodos são diferentes. Então, aqui o Matheus já apresenta, a comparação. Então, pairwise t-test, então comparação 2 a 2 com o método de ajuste de Bonferroni. Então, quando a gente faz a comparação, você veja aí que comparando o método, ele dá uma tabela cruzada, onde você tem, método 1 com método comparado com método 2 e 3, e método 2 comparado com o método 3. O que acontece? Qual é a conclusão que vocês chegam a partir desse resultado? Quando você compara método 1 com método 2, ali ele está dando os p-valores, não é? Só o método 2 seria diferencial do método 3, significativamente? Se você tem 1 em 5%, o 1 com 3, está vendo? Tem um p-valor de 0,023 e o 2 com 3. Ou seja, você não tem diferenças significativas entre 1 e 2, mas parece ser que você tem diferença significativa, do 1 com 3 e do 2 com 3. Ou seja, é o método 3 que se difere dos demais. Ixi, cadê? Professor, se o nível de Sim. significância for 1%, nenhum dos dois... Nenhum dos dois. Ah, tá. Obrigado. Tá? Nenhum dos dois, mas aqui a gente pode ser um pouco menos rigoroso. Tá? Então, a gente pode ver onde está o... Cadê o meu... Quando você olha os seus dados, você olha os seus dados brutos, sobe um pouquinho para a gente ver os vetores lá, só para a gente ver. Olha só, olha as notas que você tem. Então, o método 1 tudo é 2, 3, 4, 5, e tem 2 pontos, 8 e 9. Tá? Apenas 2 pontos. Aqui o método 2, 4, 4, 3, tem 2,87, ou seja, também não é lá essas coisas. Agora, o método 3, tudo acima, tem 2,6, tem 9, 9, 10. Vocês estão vendo que na análise descritiva, podia fazer um box plot aí, só um box plot, se você puder fazer, Matheus, a gente já vê que já estava tudo preparado? Muito bem. Então,
a gente vai ver na descritiva que a gente tem uma... ggplot. Então, na descritiva, olha só a descritiva. Então, a descritiva sempre, né, é interessante a gente fazer, porque já nos direciona, tá? Já nos direciona, já nos mostra possíveis conclusões. Então, a gente faz o teste simplesmente para ter uma medida mais, para confirmar, né, esse resultado. Tá certo? Por isso que quando a gente tem amostras muito grandes, a gente vai rejeitar, né, a hipótese nula, mas às vezes a gente vai ter diferenças muito pequenas. Então, a descritiva é sempre fundamental. Aqui a gente já está vendo, olha, as caixinhas 1 e 2 estão na mesma altura. O que se destaca é a caixinha do método 3. Alguma pergunta? Não? Se o Matheus pode disponibilizar o código lá no grupo depois. Claro que ele vai poder, por favor, Matheus. Vou mandar lá. Mande para todo mundo. Quero todo mundo fazendo essa lista muito bem. Se todo mundo fizer essa lista muito bem, então, olha, 10 para todo mundo. Nem preciso corrigir. Matheus, volta aí no Pairwise, por favor. O Pairwise. Ok? Então, agora vamos fazer o outro. Cadê? O outro exercício. Agora, antes de fazer esse outro exercício, deixa eu ver aqui. Professora, esse Sim. VAR não é o teste de esfericidade, né? É outra coisa. Eu não entendi. Quando eu estava lá na psicologia, o pessoal usava teste de esfericidade de Bartlett para fazer umas prévias de análise fatorial. Não é isso, né? Ou é? Teste de quê? Esfericidade? Esfericidade. Eu entendi teste de felicidade. Eu falei, nossa, na psicologia tem uns testes tão... Não. É para coisa da análise de componentes de fatorial? Não é esse exatamente. Mas é parecido. Eu não sei qual é esse teste de esfericidade, mas eu vou procurar saber. Deixa eu falar para vocês. Se a gente não tivesse muita certeza da normalidade, ou se eu desconfio que não é nada normal, faz o box plot dele todo, Matheus, por favor, de toda a variável, sem a divisão. De todas as notas. E a gente pode fazer aqui, testar um Shapiro-Wilk, né, para ver se tem normalidade. Era isso? Uhum. Fiz o Shapiro aqui O que também. você fez o Shapiro-Wilk? Aham, aqui. Ou seja, ele tá, quer dizer, não tem assim, ele é um pouquinho assimétrico, mas não tem
muita evidência, não é, para rejeitar que não seja normal. Então, estamos bem. Mas se não fosse normal, qual seria o procedimento? Só para a gente, vamos supor que não seja normal, ou que tenha aí, né, muita dificuldade, a gente, mesmo que Chapiruíco tenha dado normal, mas eu falo, olha, não é normal essa distribuição. O que eu poderia fazer? Kruskal-Wallis? O Kruskal-Wallis. Então, vamos fazer o Kruskal-Wallis? Como é que eu faço o Kruskal-Wallis? Já? Gente, é tudo muito rápido. Olha só. Depois não me falem, viu, Raíssa? Não precisa chorar. Agora não chora, que falta tempo. Então, olha o teste de Kruskal-Wallis, né, nesse conjunto de dados. Deixa eu ver o que a Raíssa respondeu aqui. Que eu não sei onde que eu deixei o meu celular para ver as mensagens. Mas vamos ver qual é a decisão. A mesma, que existe diferença de eficácia entre os métodos. Vocês estão vendo? Então, só que lá foi até mais evidente, não é? Foi mais evidente ali com o p-valor foi bem menor do que aqui. Vocês estão vendo? Ali foi significativo a 1%, ou seja, quando a gente tem, né, são cumpridas todos os pressupostos para a nova, ela é muito mais eficiente que o Kruskal-Wallis. Então, nesse caso, que tem normalidade, a gente, né, deve usar principalmente a nova do que o Kruskal-Wallis. O Kruskal-Wallis vai perder um pouquinho a sua eficiência porque ele vai transformar em postos. Né? E como a gente não tem valores discrepantes, a gente não tem nenhum problema no nosso conjunto de dados, então ele é menos eficiente do que a própria ANOVA, ok? Agora, a gente pode comparar também, né, tendo decidido que a gente pode fazer uma comparação dos 2 a 2. Aqui do Kruskal-Wallis, a gente pode pôr comparando tipo Ben-Whitney, lembra? Você pode comparação múltipla. Aqui, ó, Pairwise-Wilcox. Pairwise-Wilcox. Mandaram aí? Você fez? Eu não fiz esse Wilcox, não, tio. É só substituir lá? Isso, você põe o Pairwise-Wilcox. Teste. Ponto Wilcox, né? Beleza. É isso. Wilcox. É a mesma coisa, isso. Ponto teste. Então, vocês vejam que, segundo a comparação usando, né, o teste Whitney Wilcoxon, a gente só vai ter a 5% uma diferença entre o método 2 e o método 3. Entre o 1 e 2, ele não dá uma significância a 5%, que é um pouquinho diferente do que a gente obteve com a comparação usando
o teste paramétrico da nova e a comparação com o teste T. Ok? Professora, nesse caso, o Pairwise Wilcox, ele é mais conservador ou ele... Muito mais conservador, muito mais conservador. Não é um comprometimento assim de acurácia por causa do método, não? Não, é claro, ele é mais conservador porque ele está transformando, ele sempre é mais conservador. Os testes não paramétricos, eles são mais conservadores, em geral. Tá? Em geral. Nós vimos, trabalhando até com a binomial, nós vimos que era mais conservadora. Tá? Ok? Então, podemos fazer o teste, o exercício 15, que é igual, só com outro conjunto de dados. Então, você tem aí um produtor de gelatina em pó está testando o novo lançamento e quer verificar em que condições de preparo o produto seria mais bem aceito. 24 donas de casa atribuíram notas de 0 a 10 para o prato que produziram com o produto. Professora, o exercício 17, não é o 15, não. Ah, é 17? Isso. Eu estou lendo aqui. 17, dos livros. Tá? Então, dos livros. Suspeita-se que 4 livros, escritos sob pseudônimo, são de um único autor. Uma pequena investigação inicial selecionou amostras de páginas de cada um dos livros, contando-se o número de vezes que determinada construção sintática foi usada. Com os resultados abaixo, quais seriam as suas conclusões? Vocês entenderam? O problema? A gente vai ver se a construção sintática é diferente em algum deles, e aí não deveria ser do mesmo autor, é isso? Isso é muito utilizado, né, em investigação. Quer dizer, será que tem um padrão? Segue um padrão? Então, você pode, né? Você tem 4 livros, então você está supondo que os 4 livros eles têm origem na mesma fonte, fazem parte de uma mesma população de escrita, né, de redação. Então, você tem 4 livros supostamente extraídos de uma mesma população, que é o autor. O autor e sua redação, sua expressão e tudo. Então, eu vou fazer amostras aleatórias de páginas e vou identificar aqui, quantas vezes aparece determinada construção sintática em cada uma destas páginas selecionadas. Então, para cada página selecionada, em cada um dos livros. Então, no livro 1, eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. E em cada uma das páginas, eu contei quantas vezes aparecia tal construção sintática. Ok? Então, vamos nos perguntar. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer quando eu estou diante de um problema como esse? Eu tenho que responder para um editor, ou, por exemplo, isso acontece muito se os textos de Shakespeare,
que muita gente vai procurar saber se esse texto é de Shakespeare e tal, não sei o quê. Aí vai comparar as construções, né? Como é que ele costumava escrever? Ah, esse é um texto perdido de Shakespeare. Como é que se identifica? Se identifica por padrões. Desses padrões é a construção sintática usada. Tá? Então, será que esses 4 livros são do mesmo autor? Então, é um cliente seu que vai perguntar: como é que você faz para saber se os 4 livros são do mesmo autor? Que ferramenta usar? Nós estamos diante de quê? De uma comparação entre populações, né? Que no caso seriam os livros. Sim, Teste de hipótese. eu estou comparando populações. Então, eu estou comparando, né, que é daquela... Na verdade, aqui, que eu falei para vocês, eu posso supor que eu tenho uma população e tenho várias amostras da mesma população. Ou seja, será que aquelas amostras pertencem à mesma população? Tá certo? Então, eu tenho múltiplas amostras, aqui são 4 amostras, e eu vou ver o quê? O que eu estou medindo? Qual é a variável de interesse? Minha variável de interesse é o quê? Qual é a variável de interesse, gente? Número de construções sintáticas. Número de construções sintáticas. Então, eu tenho o número de construções sintáticas em cada página selecionada. Qual é a unidade amostral? Livro. A unidade, não, amostral não é o livro, a unidade amostral são as páginas. Desculpa. Então, eu tenho N1 é igual a quanto? Seria o número de páginas selecionadas do primeiro livro. Certo? Então, quantas páginas eu tenho? 28 para o primeiro? Não. 7. Né, dessa coluna? 7. 7 páginas. N2. 5. 5. N3. Acho que 8. 8. E N4. 7. 7. Quem é a variável fator? Eu acho que é o livro. Cada livro. Então, o livro é a variável fator, e eu tenho o livro 1, o livro 2, o livro 3 e o livro 4. Ok? Então, para cada página de cada livro, eu contei o número de construções sintáticas. Então, eu estou diante de um problema de comparação de amostras. E eu posso, então, falar, será que o número de construções sintáticas, em média, em cada livro, é a mesma? Se eu chegar a essa conclusão, eu vou, então, dizer que todos os livros pertencem ao mesmo autor. Se eu tiver algum livro que tem construções, né, número de construções sintáticas diferentes, eu vou dizer, não, esse daqui está muito diferente do que é característica do autor. Ok? Inclusive, você pode falar, né, pode ter um desses que você pode falar, esse é do autor, esse eu sei que é do autor, e você comparar, ver, né, se as outras seguem o mesmo padrão. Ok? Então, para dar a resposta a esse cliente que pergunta isso, o que vocês fariam?
Qual ferramenta estatística? ANOVA um fator de novo. ANOVA um fator, por quê? Porque os livros eles são independentes e nisso eu estaria considerando normalidade. Muito bem. Então, todos concordam? Sim. Sim. Muito bem. Então, o Matheus já fez todos os testes aqui. Tudo? Já fez tudo? Então, a gente pode até testar normalidade. Ele testou aqui, muito normal, olha só. Muito diferente do outro. Esse daqui é normal, normal. Nós temos aqui, então, vamos fazer a nova. Então, para fazer a nova, a gente vai testar a homogeneidade de variância. Então, aqui, olha, o p-valor é bem homogêneo, são as mesmas variâncias iguais. Ele também testou com a variante de Brown, também bem normal. Teste de Bartlett, também com p-valor altíssimo. Normal não, homocedasticidade. E agora é só fazer a nova. Então, com o p-valor da nova, a gente viu que há evidências de que pelo menos um dos livros tem um número médio de construções sintáticas diferente dos demais. Será que é 1, 2, são 2, 1? Então, vamos fazer as comparações múltiplas com a correção de Bonferroni. Então, ele monta a tabela cruzada. Então, nós estamos vendo aí o livro 1 com o livro 2, o valor é bastante alto. Livro 1 com o livro 3, também muito alto. Livro 1 com o livro 4, ele difere. Então, 1 com 4 são diferentes. O livro 2 não difere nem do 3 nem do 4, mas o 3 difere do 4. Então, quando a gente vê o box plot, fica muito claro. Então, 1 e 3, eles são muito próximos. O 1 com 2 não tem, né, evidências significativas de diferença, nem o 2 com 4. Mas o 3 e o 4 são diferentes. Então, 1 com 4 e 3 e 4. Sim. Comentários? Eu não entendi qual que seria a conclusão, né? Assim, por exemplo, quais livros foram escritos pelo mesmo autor? Aqui você vai dizer o seguinte: se você não tem muita ideia de quem seja o autor, mas você vai falar, há evidências de que os livros 1 e 3, eles são de um mesmo autor. Ok? Há evidências. Há evidências de que o livro 4 não seja do mesmo autor que o livro 1 e o livro 3. Ok? Então, 4 se distancia. Não é isso? Não há evidências, apesar de ser diferente, mas não há evidências que o livro 2 seja diferente do 1, nem do 2, nem do 4. O 2 não é diferente do 1, o 2 não é diferente do 3 e nem é diferente do 4. Então, o livro 2 eu não posso afirmar que ele seja que não seja
de um mesmo autor que o 1, o 3 e o 4. Mas eu sei que o 4 não é do 1 nem do 3. Mas a senhora sabe que o 4 não é do 1 e do 3. Mas Isso. quando você olha o livro 2, ele, no teste com o livro 4, o p-valor dá 1. Então, não poderia dizer que é do mesmo autor que o 4? Eu não tenho evidências para não dizer que seja de autores diferentes. Eu não tenho evidências para afirmar que sejam de autores diferentes. Vejam o que? Eu não tenho evidências para rejeitar H0. O 2 com 4. Da mesma forma, eu não tenho evidências para rejeitar H0, o 1 com 2, nem o 1 com 3. Já que você podia, por conclusão, se 1 é igual a 2 e 2 é igual a 4, então 1 é igual a 4, mas não funciona assim. Você diz, olha, eu não tenho evidências para dizer que o 1 seja diferente do 2, nem que o 2 seja diferente do 4. Mas eu tenho evidências para afirmar que o 1 é diferente do 4. Percebe? Percebeu? A construção lógica. Sim, sim, senhora. Então, A minha grande dúvida era porque o p-valor do 2 com 4, ele é muito alto, né? muito alto. E os outros, então eu achei que talvez essa informação fosse mais relevante do que as outras. Não, é porque a gente tem um umbral, né? Tem um limite, um critério ali de 5%. Então, de 5%. Eu tenho mais certeza de afirmar que o 2 e o 4 são muito próximos. Eu tenho menos certeza de afirmar que o 1 e 2 sejam próximos e 2 e 3. Ok? Então, aqui, como você não sabe, tem uma evidência ali de que você pode falar 2 e 4 são do mesmo autor, só que se você falar que são do mesmo autor, já que 2 não é significativamente diferente do 1, se 2 é de um autor, o 1 seria do mesmo autor que o 4. Percebe? Se 2 e 4 são de um autor, e se eu falo que não há diferença significativa entre 1 e 2, então 1 também é desse autor. E aí eu estaria afirmando incorretamente que o autor do 1 é o mesmo autor do 4. Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque aqui eu estou numa decisão baseada em probabilidades. Ok? Sim, senhora, muito obrigado. De nada, Matheus. Então, muito boa pergunta, porque o estatístico sabe que por trás de toda afirmação tem erro. Então, nós estamos tirando conclusão não determinística, mas probabilística, tá? Ok? Então, ficou bem claro isso? Então, vamos para os próximos da lista. O número 2. Número 2 diz o seguinte: um psicólogo aplicou um teste que mede o nível de ansiedade em 4 grupos de sujeitos que diferiam quanto aos hábitos de fumar. Então, eu tenho aqui o nível de ansiedade para 4 grupos segundo os hábitos de fumar. A pergunta é: os dados indicam que o nível de ansiedade é diferente entre os 4 grupos? Se sim, quais grupos diferem? Teste a igualdade de variâncias. A mesma coisa, novamente. Tá?
Então, nós temos aí a ansiedade. Então, nós podemos fazer, tá aí, o nosso data frame com a segundo hábito de fumar e o nível de ansiedade. Então, testa a normalidade, é normal, muito bem. Testa homocedasticidade, também não podemos rejeitar que as variantes sejam diferentes, então a gente aceita homocedasticidade, e agora, então, dado isso, vamos fazer a análise de variância. Na análise de variância, nós temos aí um valor bem baixinho, 3 estrelas, ou seja, significativo a 0,1%, ou seja, muita diferença. Dado que deu a diferença, pode fazer Então, vamos ver, olha, as diferenças são, a gente tem os níveis de hábito de fumar. Não fuma, fuma razoavelmente, fuma pouco, olha só, um box plot. O não fumante não é ansioso. O fuma muito, tem muita ansiedade. Esse fuma pouco razoavelmente, eu não gosto dessas categorias muito... Vendo? Fazer questionário é complicado. Mas aqui a gente está vendo as diferenças. Então, foi significativo entre os extremos. Os extremos fuma muito e não fumante, tem uma diferença muito grande. Entre fuma muito e fuma pouco, também tem uma diferença muito grande. E fuma muito e fuma razoavelmente também é muito diferente. Então, quem fuma muito tem muito maior nível de ansiedade que os demais. Vamos ver, quem fuma pouco não difere, em termos de ansiedade, significativamente a 5% de quem não é fumante. E nada, não difere nada, né, entre quem fuma pouco e quem fuma razoavelmente. Aliás, pouco e razoavelmente também para mim está meio... O que é pouco, o que é razoavelmente? Não sei. Agora, quem fuma razoavelmente de quem não é fumante, difere muito. E quem fuma pouco de quem não é fumante... Não, já falei esse. Esse eu já falei que não tem tanta diferença. Mas do razoável e do não fumante tem uma diferença significativa. Tem um ponto discrepante ali, é? Tem. Esse aqui e esse aqui. Eles estão puxando a média para baixo. Então aí que a gente tem Tá vendo? Essa coisa aí pode ser um fator que possa trazer alguma confusão para a nossa análise de dados. Vamos fazer o Kruskal-Wallis, porque o Kruskal-Wallis, nessa situação de valores discrepantes, você viu que a gente não rejeitou a normalidade, mas quando a gente tem valores discrepantes, assim, em algumas categorias, é interessante a gente ver o outro teste. E vamos fazer a comparação múltipla. Então, o que a gente viu no Kruskal-Wallis? A gente rejeita também que pelo menos uma das categorias de hábito de fumar difere das demais. Então, agora vamos fazer a comparação múltipla.
Calma aí que eu não troquei o código, rapidinho. Aí. Então, aqui ele é mais conservador, vocês estão vendo? Ele não deu nenhuma significância. Aqui, às vezes, a gente aumenta, isso acontece muito na prática, da gente aumentar o nível de significância, aceitar um erro até 10%. Acontece muito, tá? A gente pode aumentar e falar, olha, eu vou considerar aqui diferenças de até 10% de erro, tá? Principalmente com base no que a gente está vendo aqui da análise descritiva com os box plots. Ok? Professora, num caso prático, assim, seria o caso da gente agrupar essas duas categorias no meio e tratar como o mesmo grupo ou não? Pode ser também. Eu não gostei dessas categorias, porque a pergunta pouco e razoável, as pessoas podem ter confundido o que é pouco, o que é razoável, tá? Aliás, ontem, na aula da pós, eu estou dando métodos e foi a leitura de um texto muito interessante que eu vou distribuir para vocês, do professor Gunther, lá da psicologia, de como construir um questionário. Eu vou compartilhar com vocês, né, porque eu acho que é bem interessante para o estatístico. O estatístico sai formado em estatística e não sabe construir um questionário. Nunca construiu um questionário de fato. E vai para a prática sem saber construir um questionário. Então, mas a psicologia, o pessoal aprende, né, a fazer questionário, na sociologia também, e a estatística não. A estatística, a gente aprende um montão de coisa e, às vezes, não sabe como coletar o dado. Então, eu vou compartilhar com vocês. Ontem tivemos uma aula muito boa, né, na pós, outra pós, a pós do CEAM, que eu participo, e então a gente discute muito, discutiu, né, métodos de pesquisa. Então, vamos para a próxima. Mais alguma pergunta sobre isso? Temos tempo ainda? Ixi, temos muito tempo. Próxima questão, você pode compartilhar. Alguma dúvida? Alguém tem dúvidas? Fale agora ou cale-se. Não cale-se. Ou pergunte depois. Nunca cale-se. Em aula, vocês podem perguntar. Sempre. Nas férias, não. Por favor. E fim de semana, às vezes. Mas vamos lá. Podem ler, por favor? Alguém quer ler? Ai, Raíssa, você não é tímida, você pergunta sempre. De 12h às 6, a Raíssa é muito ativa. Ai, eu sei que vergonha. Ai, tá super tarde, professora, mas eu não posso deixar passar. Ai, que vergonha. Não, muito bom, Raíssa. Vamos lá. Pode ler, Raíssa? Então, leia a pergunta dos jardineiros. Né? Olha que linda essa pergunta dos jardineiros. Pode pegar meu óculos, que eu sou cega. 12 jardineiros foram selecionados aleatoriamente para participar em um experimento. Foi solicitado que cada jardineiro plantasse 4 tipos diferentes de grama, em áreas semelhantes de terra no jardim. Após certo tempo, cada jardineiro pontuou, atribuiu postos, cada tipo de grama de acordo com sua preferência, de custo, manutenção necessária, beleza, etc. O posto 1 foi atribuído ao tipo menos preferido e ao posto 4 ao tipo mais preferido, obtendo-se os dados abaixo. Tipo de grama A, B, C, D,
postos dados pelos jardineiros, que vai do 1 até o 12, e os valores. A pergunta: podemos aceitar que há diferença entre os 4 tipos de grama? Se sim, entre quais tipos? Apresente 2 tipos de testes de hipótese. Discuta os pressupostos. Pressupostos. É isso? Pressupostos. Ó, tô ruim no português. Pressupostos. Na verdade, aqui a gente vai ter um tipo só, porque eu não dei outro tipo de teste, é só um tipo, tá? Professor, eu já não fiz essa parte, porque eu fiquei com dúvida em como agrupar esses dados aqui. Então, vamos entender o problema. Amostra os dados. Qual é a variável de interesse? A nota dada por cada um dos jardineiros? É a atribuição de preferência, não é? Atribuição de preferência de cada um dos jardineiros. Então, é atribuição de preferência. A preferência de 1 a 4, certo? Então, essa variável, ela pode ser descrita pela normal? A gente tem que fazer o teste, né, professora? Então, postos, geralmente não. Eu não tenho uma métrica, não é uma quantitativa, eu estou numa ordinal. É uma preferência. Eu não tenho uma métrica quantitativa no sentido estrito da palavra. Eu estou medindo uma intensidade, mas é uma intensidade de preferência. É um posto. Ok? Então, nesse caso, não pode ser descrita pela normal. E aí, alguém quer tabular aí? Então, acho que está todo mundo adorando você aí. O César vai fazer. Pode fazer, César. Eu faria no Excel e mandaria para o R, como planilha. Mas não é assim que a professora quer, né? Não, do jeito que vocês fizerem, melhor. Mas eu quero que vocês reconheçam. Por favor, qual é a variável fator? Antes disso, quem são as minhas observações? Acho que eu não entendi a pergunta, professor. De quem que eu estou falando? Tipo de grama? Dos jardineiros? Eu estou falando, na verdade, de jardineiros. São sujeitos. Tá certo? São os meus sujeitos que eu entrevistei. Eu perguntei para eles o quê? Eu perguntei para cada um deles, tá? Qual a nota dada a um tipo de grama que eles plantaram, em termos de preferência. Eu não pedi a nota. Qual que você prefere? Qual a ordem de preferência? Tá? Então, eu tenho os jardineiros, 12, e tenho para cada um deles qual é a preferência deles em termos do tipo de grama. A, B, C ou D. A pergunta é: será que tem algum tipo de grama que é mais preferida, um tipo que é mais preferido dos jardineiros, ou um tipo de grama que é mais rejeitado dos jardineiros, ou esses tipos de grama são indiferentes? Então, a gente vai para as nossas perguntas orientadoras. Primeiro, qual é a minha variável de interesse? A variável de interesse é a preferência por tipo de grama. Essa preferência foi atribuída
em postos. Então, a minha variável, a minha métrica dessa minha variável de interesse é ordinal. Eu coloquei posto, cada jardineiro colocou uma preferência, uma ordem, tá? Então, eu estou ranqueada. Então, eu não posso falar de normalidade, porque eu estou trabalhando com uma variável que tem uma métrica ordinal. Então, não tem sentido de eu falar de normalidade. Professor, Então, minha variável de interesse é normal? Não. Sim. É porque tem os números 3,5, 2,5, 1,5, que aí seria um empate entre as duas preferências, né? Isso mesmo. Então, aqui foi possível, né? Foi falado, olha, se você empatou, você divide, soma os postos e divide por 2. Tá certo? Então, ele não prefere, é igualmente preferível aqueles tipos de grama. Na opinião do jardineiro 3, B e C são igualmente preferíveis. Quem empata também é o jardineiro 9 e o jardineiro 12. Então, o jardineiro 3 tem dois tipos que ele não gosta. O 9 e o 12 tem dois tipos que ele gosta mais. Ok? Então, eu estou diante de um problema cuja variável de interesse não é normal. Não pode ser descrita por uma normal. 2. As amostras são independentes? Acho que não, são correlacionadas. Na verdade, são correlacionadas, não acho, tenho certeza. Ah, bom. Por quê? Por quê? Acho que é porque da percepção dele, talvez, depende disso. Não é isso. Tá sempre comparando uma em relação à outra, né? Não é isso. Não? Eu acho que é independente, porque a opinião de um jardineiro não interfere na opinião de outro jardineiro. Mas esses são as observações de um... são as observações de... Nós temos quantas... A gente pode pensar aqui. A gente tem esse problema, ele pode ser caracterizado como comparação de várias populações, tá certo? E eu tenho aqui várias amostras. Quantas amostras eu tenho? Como é que eu identifico? Quais são as minhas amostras? Então, geralmente no teste de comparação, eu tenho uma variável que é o fator, e as categorias do meu fator que vão dar origem às minhas amostras, aos meus diferentes grupos. Quem é a categoria? Quem é a variável fator? Tipo de grama. Tipo de grama. Por consequência, quantas amostras eu tenho? 4. Então, eu estou comparando 4 amostras, porque eu tenho 4 tipos de grama. Eu estou comparando 4 grupos. Ok? Então, para cada um dos grupos, eu tenho uma nota dada por uma mesma pessoa. Então, vejam que aqui, quando eu apresentei para vocês a minha tabela, era uma tabela transposta, onde eu tinha as minhas observações em cada linha e os blocos em colunas. Se você transpor essa tabela, você vai ter N, vocês estão vendo?
Quantos blocos de observações? Eu tenho 12 blocos. Quantas categorias do fator? 4. Vocês estão percebendo como é que é? Então, eu tenho que um mesmo jardineiro, ele vai dar nota para diferentes tipos de grama. E ele vai ordenar essa nota ou essa preferência. Então, para as categorias de 1 até R, eu vou ter atribuídos postos de 1 a R. Então, eu estou diante de um problema que a variável de interesse apresenta uma métrica em postos e as amostras são correlacionadas, porque é o mesmo jardineiro que está atribuindo as notas em cada uma das amostras. Ok? Sim? Então, esse valor 4 e o valor 3, se vocês virem na coluna, essas atribuições, essas métricas, elas são dependentes. Porque se eu pus 1 na D, eu não posso mais pôr 1 na B. Então, elas estão correlacionadas. Porque a atribuição dos postos aqui, essa atribuição de postos, elas são dependentes. Os postos não são atribuídos de forma aleatória dentro dos blocos. Percebem? Tem uma relação entre o posto atribuído em A e o posto atribuído em D. Porque esses postos mostram as preferências desse jardineiro. É o mesmo jardineiro. Sim? Compreendido? Professora, Sim. professora, você pode repetir mais uma vez, por favor? Cortou aqui. Sim. Deixa eu tentar. Porque não é... Aqui, eu tenho... É como se fosse... É como se fosse, por exemplo, uma métrica. Vamos esquecer o tipo de grama e vamos pensar o seguinte. Ai, cadê? Você tirou. Só um instantinho. Desculpa, aqui desculpa. na mesma... Agora você está preso aqui. A mesma pessoa, então, essa pessoa 1, por exemplo, eu fiz uma medida no momento A, fiz uma medida no momento B, fiz uma medida no momento C e uma medida no momento D. Quando eu fiz uma medida sobre uma mesma pessoa, ou mesmo elemento, né, observado. Então, essa medida A medida B, a medida C e a medida D, como foram feitos sobre o mesmo elemento, elas são correlacionadas. Porque eu estou, então, comparando aqui o momento A, B, C, D, somente a variação do momento. Outras variáveis de confundimento, por exemplo, peso, altura, condições metabólicas, etc., desse elemento, por exemplo, não influenciariam,
porque todas essas são constantes, porque eu estou falando que é o mesmo sujeito. Nesse caso do jardineiro, que é um juiz, que eu estou, né, avaliando os tipos de grama. Então, é a mesma pessoa que vai avaliar 4 tipos de grama. Então, a mesma pessoa, ele tem uma história de jardinagem, a mesma que é ele. Ele tem uma percepção de vida que é invariante. Ele tem uma experiência e tem gosto também, que é o mesmo, é a mesma pessoa. Então, com todos esses fatores possíveis de confusão controlados, porque é a mesma pessoa, eu comparo os tipos de grama A, B, C e D. Como é que eu vou comparar? Eu poderia ter uma métrica, mas aqui a minha medida foi em termos de preferência. Então, eu perguntei para esse jardineiro, ordene em termos de preferência os tipos de grama. Você vai atribuir 1 para que você menos prefere e atribuir 4 a que você mais prefere. Então, nesse sentido, ele ordenou aqui o grau de preferência. Foi perguntado para 12 jardineiros a mesma coisa. Vejam, se todos preferirem um tipo de grama, ou se todos rejeitarem um tipo de grama, eu vou ter diferenças, ok? De preferência. Vejam que uma coisa que a Caroline estava falando, as amostras são independentes. Elas não são independentes. O que são independentes são as minhas observações em termos dos jardineiros. Os jardineiros, eles são independentes, porque cada um vai dar a sua preferência, mas isso quer dizer que a amostra é aleatória. Ok? Quando eu comparo, eu tenho 4 amostras, que a gente pode pensar aqui. Eu tenho a amostra 1, que é composta pelos valores atribuídos ao tipo A. A amostra 2, os valores atribuídos ao tipo B. A amostra 3, os valores atribuídos ao tipo C. E a amostra 4, os valores atribuídos ao tipo D. A pergunta é, será que esses valores atribuídos a cada uma dos tipos de grama são independentes? Então, aí é que eu vejo que não são independentes. Por quê? Porque a nota atribuída a A está atrelada às notas atribuídas aos demais, porque é uma preferência dentro do bloco. Ficou mais claro, Luiz Felipe? Ficou assim, professor. É como se os jardineiros são independentes entre si. Isso. Só que as gramas, elas são usadas como comparação até umas contra as outras, por causa do custo, da manutenção, essas coisas. Isso, mas a minha amostra de preferência, então eu estou num delineamento de blocos. Então, quem é o bloco? O bloco é formado pelos meus jardineiros, pelas preferências de cada um dos jardineiros. Tá? Ok, professor. Então, tenho N blocos de observações. Lembra dos pares? Quando eu tenho duas correlacionadas, eu chamo de par. Quando eu tenho 3 ou mais, eu chamo de blocos de observações.
tá? Aqui eu tenho blocos tenho 12 blocos de observações independentes. Então, os jardineiros formam os blocos. Os jardineiros são independentes entre si. Só que cada um desses blocos tem dados sobre cada categoria do meu fator, e esses, dentro do bloco, as observações são correlacionadas. Tá certo, Ok? professora. Agradeço. Então, dado isso, qual seria a minha ferramenta que eu devo usar? Teste de Quaid, de Friedman. Friedman. É o teste de Friedman. O teste de Quaid a gente não pode usar porque eu não tenho uma métrica de máximo e mínimo, porque os dados já estão impostos. Então, esse é típico teste de Friedman, tá? Então, o teste de Friedman... É você, César, que está aí compartilhando? Não, é o Ah, é o Matheus. Oi, Matheus. Então, já fez o teste de Friedman e nós temos aí um p-valor de 0,044. Isso quer dizer que eu posso rejeitar H0, ao menos um tipo de grama é diferente das demais, na preferência dos jardineiros, no nível de 5%. E aí, a gente tem que comparar. Só que aqui a gente não tem implementado a comparação de Friedman, tá? O que a gente pode fazer, se vocês quiserem, é fazer uma comparação 2 a 2, usando o Wilcoxon de pareados. Não, esse pairwise não dá, porque ele não é pareado. Então, eu tenho que usar o teste de Wilcoxon ou de sinais 2 a 2. É só o teste com com argumento de pareado igual a verdadeiro, né? É pair igual a true. Pode fazer 2 a 2. Porque aquela expressão que a gente viu, que eu dei para vocês, ela não está implementada. Eu tenho que pesquisar de novo, mas eu pesquisei até no ano passado, não estava implementado comparações múltiplas para amostras dependentes, amostras correlacionadas. Mas vocês podem pesquisar, tá? Agora a gente pode fazer aí um box plot dessas, ou uma descritiva. Um box plot dá para fazer, né? Porque são postos. Dá para fazer um box plot só para a gente ver quais seriam os tipos de grama mais que a gente está vendo aqui. É que a A e a D têm maior preferência do que a B e a C. Agora, a gente teria que, talvez, testar 2 a 2 para que a gente, né, com o teste de Wilcoxon dos sinais, dos postos sinalizados de Wilcoxon, tá? Pergunta? Professora, quando a gente encontra coisas tipo Friedman pós-hoc, seria esse teste de comparação 2 a 2, por exemplo? Encontra o quê? Eu já tinha encontrado, por exemplo, para a Nova, alguns testes post-hoc, que seriam as comparações 2 a 2, né? Tipo o teste de Tukey. Eu vou mandar no grupo, aqui no chat, se a senhora puder dar uma olhada na página 17,
Acho que é o que a gente quer. Página 17 desse documento que eu mandei, Matheus. Ah, que bom que eu procurei muita coisa. Pode ser esse. Esse eu não tinha achado. É esse segundo aqui, do Friedman? É. Tá bom, deixa eu copiar aqui o pacote. Exatamente. Você faz o Friedman e depois eu não tinha visto esse daqui. A gente pode fazer esse After Conover. After Conover é o que eu mostrei para vocês. O 4.4. Onde você vai pôr posthotfreedom.conover.test. Engraçado, eu procurei tanto, eu não tinha visto isso. Ótimo, obrigada. Excelente. Aí aqui é só a quantitativa mesmo, não, né? Tem que botar os postos e os... Deixa eu ver os argumentos aqui. Não, você vai pôr só o comando. E a variável de interesse. E você deve pôr o fator, não é isso? Acho que é isso. É tá a falando mesma os estrutura. blocos aqui também. Aqui, ó. Dado, grupo e bloco. Acho que eu comi. Aí, foi. Ele fez? Fez. Ah, que bom. Ótimo. Boa, César. Muito bom. Tá vendo? Olha só. Pontos a mais para você. Muito bem. Então, comparando, vocês estão vendo A com B é diferente. E olhem o box plot. A com B é diferente, A com C também é diferente, A com D não é diferente. B com C não é diferente, B com D é diferente, a 5%, e C com D também é diferente. Deu diferença. A 5%. Então, muito bom. Excelente, obrigada. Então, já temos aí para fazer. E todo mundo guardando aí o código que o Matheus vai compartilhar e o César também. Então, já temos aqui também a apostila compartilhada. Temos tempo ainda para mais um? Temos, professora. O exercício 4. É o último. Então, quer ler, Raíssa, para treinar seu português? Eu tenho língua presa, professor, mas eu vou tentar. Vamos lá. Uma amostra aleatória de 8 alunos está envolvida em um experimento de aprendizagem. 4 listas de palavras são preparadas, cada uma com 20 pares de palavras diferentes, com diferentes formas de pareamento nas listas. Cada estudante recebe uma lista de
E tem algum tempo para estudá-la. E em seguida avaliado quanto à sua capacidade de memorização. O procedimento é repetido para as 4 listas, com cada aluno. E a ordem das listas entregues é mudada de um aluno para o outro. Os pontos da avaliação, cujo valor máximo é 20, são os seguintes. 1, 2, 3, 4 são listas e aluno e seus valores. Podemos dizer que algumas listas são mais fáceis de aprender que outras? Se sim, quais? Que tipo de delineamento está sendo utilizado? Apresente 2 tipos de teste de hipótese. Discuta os pressupostos. Muito bem. Entenderam o problema? Entenderam? É a mesma coisa do outro, né, professora? É, mas um pouquinho diferente. Então, nós estamos vendo que eu tenho uma amostra de 8 alunos. Na outra, eu tinha 12 jardineiros que eu pedia para avaliar. Aqui, eu tenho 8 alunos. E eu vou pedir para que eles... Era o quê mesmo? Eles têm que memorizar palavras. Então, tinha 20 pares de palavras diferentes. Você já viu esses jogos de memória? Então, não sei o quê com não sei o quê. Então, eles tinham que memorizar os pares. E aí, você tem 4 listas. Então, primeira lista, eles leem, memorizam os pares, aí é feito o teste. Então, fala uma palavra, ele tem que falar a palavra par, por exemplo. Esse pessoal da psicologia adora fazer isso, não é não, César? Eu mandei aqui, tem um teste de atenção seletivo que faz exatamente isso. Compara, Você compara estímulo auditivo com estímulo visual e vê o que a pessoa lembra mais. Vamos fazer aqui algum dia? Você podia preparar para ver se os alunos prestam atenção. Eu ponho Friedman. Qual é o próximo... qual é o teste mais próximo a Friedman? Qual é o teste? Quaid. Quaid, tá vendo? Vocês estão ótimos, gente. Então, aqui nós estamos no mesmo delineamento. Qual delineamento é esse? Esse é um delineamento de amostras dependentes, porque nós temos o mesmo de blocos, que chama assim delineamento de blocos. Quem são os blocos? São os estudantes. A diferença aqui é que a métrica da variável é uma métrica quantitativa, não é uma métrica ordinal. Então, já que é uma métrica quantitativa, eu também posso aplicar o teste de Quaid. Eu posso aplicar o teste de Friedman? Posso. Eu transformo esses dados em postos e aplico Friedman. Então, mas eu posso aproveitar e aplicar Quaid. Professora, as amostras são dependentes, só para eu recapitular, porque eu não sei se eu lembro. Porque, na verdade, cada amostra é uma lista, né? Então, tem a amostra da lista 1 e tal. E a pontuação de cada uma das listas é feita no bloco do aluno, é o mesmo aluno. Vejam que ele fala uma coisa bem interessante ali, que eu queria chamar a atenção de vocês. Fala o seguinte: cada estudante recebe uma lista e tem algum tempo para estudá-la. E em seguida é avaliado quanto à sua capacidade de memorização. O procedimento é repetido para as 4 listas. Então, ele tem que passar por isso por cada uma das listas. Ok? Com cada aluno. E a ordem das listas, isso que eu quero chamar a atenção. A ordem das listas entregues é mudada de um aluno para o outro. Por quê? Senão você podia ter um efeito de ordem, né, de exposição das listas. Isso mesmo. Então, o fato de aleatorizar a ordem com que o aluno vai ler, eu estou
tirando o efeito dessa ordem de leitura. Porque sempre é a primeira, a lista, se for a lista 1, sempre como primeira, vai ser, não, a memória dele vai estar menos treinada, vai estar... E na quarta lista ele já fez o exercício mais vezes, então essa aleatorização é importante. Quer dizer, você está tirando o efeito dessa exposição à lista, ok? Então, você está, né, mudando essa ordem, você fala, olha, foi aleatório, e ninguém sabe qual lista foi primeiro para cada um. Isso é muito interessante. Vocês vão aprender isso também em delineamento de experimentos, a questão dessa aleatorização. E como a aleatorização é importante, porque ela tira, quer dizer, é uma forma de tirar esses efeitos, não é? De que você, por exemplo, o primeiro, sempre o primeiro, e o outro é sempre o último. Então, você tenta, para você poder comparar coisas comparáveis, sem efeitos de confusão. Então, aqui nós vamos fazer primeiro o teste de Quaid. Podemos fazer o teste de Quaid por quê? Então, o melhor teste aqui é o de Quaid, visto que a gente tem até 5 categorias, lembra? O teste de Quaid é melhor que o de Friedman, até 5 categorias. Então, teste de Quaid, porque nós temos uma variável de interesse que tem uma métrica quantitativa e que a gente pode calcular a amplitude em cada um dos blocos. Então, o Matheus já fez o nosso... Pode ir explicando aí, César, o Matheus. Eu fiz a mesma coisa de antes, que eu tinha feito no exercício 3. Então, é um banco de dados com 3 colunas. Uma é o fator, que é a lista. Outra é o bloco, que é o aluno, que é o número que se repete de 1 a 8. E o outro é a nota, que é o nosso quantitativo. E aí eu usei a função que ela passou na aula, QuadeTest, e rejeitou H0. Mesmo não tendo tanta diferença no boxplot. Você tem o de comparação aí, César? Ou é o mesmo? Matheus, é esse Blockspot? Eu acho que é. Roda ele, mas eu achei bem diferente os dados. Você não achou, não? Eu não sei. Tá vendo que a caixinha uma tá maior que a outra? Uhum. Então é uma Só bela a diferença. última que parece. Só a última que parece um pouco. Também acho. Eu acho que naquela documentação que eu mandei tem a comparação do Quaid. Espera um minutinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá aqui. Aqui, Quaid. Tem sim, tem. Tem aí, ó, post-hoc teste, que é esse daí. Você vai usar esse comando. Ups. Deixa eu pegar aqui. O Matheus tá meio pequeno aqui. Só deu para a lista 2 e 4? Deixa eu ver. Abaixo de 0,5? De 5%? Isso, 2 e 4. Quase 3 e 4 também. Agora faz o Friedman para a gente ver.
Beleza. O teste de Friedman mesmo ou comparação múltipla? O teste e depois a comparação. Beleza. Aí, saiu. Professora, a senhora está mutada. Estou mutada, é mesmo. Nós rejeitamos também. E quanto é que foi o do Quaid, o p-valor? Nossa, ele foi bem 0,0. maior, tá vendo? Ele... E aqui 0,012. E as diferenças é o 2 com 3, não, peraí, 2 com 4, 3 com 4, que são diferentes. 2 com 4 e o 1 com 4 tá ali no 1 com 2. 1 com 2? Engraçado isso. Deixa eu ver no outro aqui. Saiu. Ele tava mais próximo que os outros, né? Da lista 1 aqui, mas... Ele é bem mais sensível, né? Eu também, eu estava subindo a tela dele. Ai, ai. Tem motivo, professor, assim, como é que a gente... O que dá para dizer, assim, de ter resultados tão bem diferentes? Não, aqui o que eu tô... É que aqui, olha, tem alguns valores aqui, você tem uma variabilidade muito grande, né? Tem essa coisa da variabilidade também, ela vai... Lembra que para a nova e tal, você vai ter que testar a homocidasticidade. Aqui você pode ter alguma coisa de variabilidade. O Friedman e o Quaid, eles vão, de certa forma, padronizar, né, isso, porque vão trabalhar com postos. Então, o posto em si, né, você vai ter a mesma variabilidade. Mas aqui você tem as amplitudes, então o Quaid tem mais sensibilidade quando você tem essas amplitudes, não é? Mas aqui as amplitudes seriam não pelas listas, mas pelos indivíduos. Deixa eu ver esses dados aqui. Você tem uma variabilidade muito grande. Esse indivíduo 2 ali é muito ruim, né? Você tem um cara muito ruim, então ele pode estar... Você está vendo? O cara ali, o 2, ele não acerta quase nada. Então, ele pode estar gerando uma confusão muito grande. Quando você tem, assim, observações que são muito fora, então eles podem dar uma confusão meia, né, complicar as suas métricas aí. Ele erra muito, 7, 6, 5, 10. Mas parece ser que a lista 4 é mais fácil, né, de memorizar que as demais. Eu acho que eu falaria somente isso. Que é o que você tem ali, a 2 com a 4, a 3 com a 4.
E a 1 com a 4, nem tanto assim, você não tem, não é significativo. Não é significativo. Esse é o Quaid, né? Sim, esse é o Quaid, esse é o Friedman agora. O Friedman, ele é mais sensível aqui a 3 com a 4, tá? Com a 4, né? 2 com a 4 e a 3 com a 4. Mas a 2 com a 1, ele não é sensível, e está bem próximo mesmo. E a 2 com a 1 com a 4, tá vendo? A 1 com a 2 e a 1 com a 4, ele não é sensível. E a 1 com a 3, engraçado, né? Por causa dessa, os valores, né? A caixa, tá vendo? Ela tá menor e menos diferença com a 1. A caixa 2, parece que o superior está mais próximo, mas ela tem uma maior variabilidade. Ok? Então é isso, gente. Muito bom. Então ficamos por aqui, fizemos toda a lista. Eu vou parar a gravação. Obrigada, Matheus.